Porque é muito fácil ser otimista quando seu casamento tá incrível, você não tem nenhum estresse externo ou interno. Por exemplo, é muito bom quando você. É muito bom, mas hoje a gente fala, né? Por exemplo, a gente construiu a nossa vida inteira junto. Você me conheceu, cara. Celtinha, cabrito, duas portas, para-choque não era nem da cor do carro, eu começando a minha vida. Ó, o detalhe, o para-choque não era nem da cor do carro. Aquilo me pegava, meu Celtinha lá, 11 mil reais, meu Celtinha. Lembra quando eu vendi 11 pau, meu Celtinha? E assim, começando a minha vida ali. E você viu passar todos os perrengues. Então, hoje a nossa vida fica muito mais simples, porque A construção foi junto. sabe, você já me viu lá embaixo e a gente agora lá em cima fica muito mais fácil. Então, essas estações, quando o casal ele tem sabe viver essas estações, ele fica Eu emocionalmente acho que mais uma das forte. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. O Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Então, isso sempre ajudou demais. E num dia por exemplo, hoje é o dia universal, né? Hoje não, né? No Dia dos Dia 12. Namorados, nessa semana, né? Eu acho que vai se encaminhando, o mercado vai cada vez mais falando, é propaganda de tudo quanto é lado, Dia dos Namorados. É uma das coisas que as pessoas olham nessa data e falam assim, cara, eu preciso ter uma conversa, tô precisando ter uma conversa. Sabe? Porque vai ser aquela coisa, vai postar, vai escrever um monte de texto bacana, mas não é isso que tá acontecendo no dia a dia. Então, dá uma chacoalhada. E eu acho que é o primeiro ponto, e aí que é o ser humano adulto, por exemplo, o desafio que eu vejo no gerenciamento de conflitos, sabe, entre duas pessoas, eu vejo que os casais extremamente saudáveis, por exemplo, qual que é a diferença para mim entre um casal maduro e um casal infantilizado? O gerenciamento de conflito. Para mim é um dos grandes tópicos esse casal é maduro, cara. Você concorda que quanto mais alinhado você tá na sua visão de futuro, menor são os conflitos? Eu acho que a gente tem pouco conflito, aí você. Porque a gente é bem alinhado. Então, a gente, por exemplo, o nosso trilho, ele tá balizado. Então, você acha que para as pessoas balizarem se elas estão com metas bem alinhadas, é a quantidade de atrito e conflito que elas têm? Por exemplo, se você tem conflitos dia sim, dia também, Não sei porque meu microfone tá rodando para baixo. é só você apertar aqui, ó. Não tem onde apertar Ali, ele. aqui em cima, ó. Aqui, ó. Vou te ensinar aqui, ó. Aqui? Pum. Ó, aqui, ó. Não tem essa pecinha? Não, tá sempre assim o meu. Por isso que ele tá caindo. Tudo bem, tá. vai. Não tem problema, né? Seguimos, Tem problema, né? Seguimos aqui. É isso, gente. A gente vai adaptando. Então, os casais que têm problema dia sim, dia também, são casais que têm o desbalanceamento generalizado. Não tá nada, tá calibrado. É como se você não tem as regras de jogo muito bem definidas. E se vocês não têm a regra de jogo, as pessoas não sabem realmente, sabe, aqui sim, aqui Até onde eu não, posso até ir? onde, tal. Pô, será que aqui faz sentido? Será que aqui não faz? Será que ela vai gostar? Será que isso eu não vou gostar? Então, quanto mais você tem os acordos muito bem definidos, né? É aquela coisa clássica, né? Quando geralmente alguém me pergunta, rapaziada, porra, minha mulher não me apoia, tal, fala que eu fico o final de semana muito fora trabalhando, mas eu tô fazendo pela gente. Você sabe, Caio, no começo é importante eu estar na linha de frente. Eu falo assim, legal, tá, só qual o combinado que você fez? Como assim, combinado? Qual o combinado que vocês fizeram? Não, combinado eu falei que eu ia arrebentar. Não tem combinado. Então, acho que isso é muito importante, vai tirar. Mas uma coisa que é legal falar, por exemplo, assim, nossos combinados durante a semana é trabalho. Se for trabalhar da meia-noite à meia-noite, é trabalho. E finais de semana, a gente sempre conversa antes de ter alguma decisão que interfira em questão do nosso final de semana com as crianças. Então, putz, eu preciso fechar uma palestra lá. A gente vai conversar e a gente vai alinhar. Não é, vamos sair fazendo e a gente sai topando tudo, né? Eu vejo que a grande diferença de casais mais maduros, de casais mais... eu também não gosto de falar infantilizar, não gosto de ficar diminuindo ninguém, mas de casais mais desalinhados, esse gerenciamento de conflito. Sabe, aquela coisa que senta, sabe conversar. Então, isso é muito importante, porque acho que um relacionamento a longo prazo, o que vai ser determinante é a resolução de conflito. Resolução de conflito vai ser... Porque é aquela coisa, o imprevisto não é problema, o problema é você não saber lidar com ele. Porque é muito fácil ser otimista quando seu casamento tá incrível, você não tem nenhum estresse externo ou interno. Por exemplo, é muito bom quando você... É muito bom, mas hoje a gente fala, né? Por exemplo, a gente construiu a nossa vida inteira junto. Você me conheceu, cara.
Celtinha, cabrito, 2 portas, para-choque não era nem da cor do carro, eu começando a minha vida. Ó, o detalhe, o para-choque não era nem da cor do carro. Aquilo me pegava, meu Celtinha lá, 11 mil reais, meu Celtinha. Lembra quando eu vendi 11 pau, meu Celtinha? E assim, começando a minha vida ali. Você viu passar todos os perrengues. Então, hoje a nossa vida fica muito mais simples, porque... A construção foi junto. Sabe, você já me viu lá embaixo e a gente agora lá em cima fica muito mais fácil. Então, essas estações, quando o casal ele tem sabe viver essas estações, ele fica emocionalmente eu acho mais que uma das coisas que a gente aprendeu muito também foi uma questão de... eu acho que as pessoas elas têm mania de sempre querer mudar o outro, por achar que o seu jeito de ser é o certo. E não que o outro não possa evoluir, o outro não possa melhorar. Você evoluiu muito. Até me perguntaram, o que você acha que o Caio acha do tanto que você mudou desde que ele começou vocês começaram a namorar? Eu falei, eu acho que ele tá aliviado, da mesma forma como eu estou extremamente aliviada do tanto que ele evoluiu. Não faz sentido você olhar a gente tá 16 anos juntos, e olhar e eu falar assim, imagina você olhar e falar assim, eu tô com a mesma pessoa de 16 anos atrás, e eu olhar pra você e falar assim, eu tô com o mesmo cara de 16 anos atrás, eu ficaria desesperada, falar, pelo amor de Deus, parou no tempo, né? Mas a gente saber respeitar o que é a personalidade da pessoa. Eu entender quem é o Caio. E entender o que do Caio pode ser melhorado, porque a gente às vezes fica num relacionamento que a gente fica cutucando pessoas o tempo inteiro. Eu acho que eu já fui essa pessoa, né? De ficar querendo cutucar e mudar. E, cara, não vai mudar. Você é desse jeito. E você funciona desse jeito. E a mesma coisa você comigo. Então, você entender... Cara, minha mulher é assim. E tá tudo bem. Óbvio que tem coisas que você melhora, tem coisas que você evolui. Mas, no geral, eu falo aquela essência, aquele tempero da pessoa é o mesmo. E eu vejo que às vezes as pessoas até perguntam assim, pô, Fabi, como é que eu sei que... eu fico com aquela pessoa ou eu não fico com aquela pessoa? Eu falo assim, por exemplo, a minha dúvida em relação a você, as dificuldades que eu tinha com você e as dificuldades que você tinha comigo, era muito mais uma coisa de ajuste de comportamento, ou às vezes um ajuste de mentalidade, do que ajuste de valores éticos e morais. Eu nunca tive dúvida dos seus valores como pessoa, como indivíduo, sabe? Do que é o certo, o que é o errado. Isso, pra mim, a forma como eu te vejo sempre foi muito claro. E eu sempre valorizei muito isso em você. Então, as pequenas coisas que me incomodavam não era o seu caráter. Era, às vezes, algum ajuste, algum formato de mentalidade. Então, isso me fazia passar por cima e continuar. Porque eu falo assim, juntos a gente vai evoluir, a gente vai crescer como casal. Eu vejo que muitos casais têm dúvida em relação a isso, sabe? Tá com um parceiro que não é só um pequeno comportamento, ou não é só uma pequena mentalidade, mas é uma pessoa que passa por cima dos seus próprios valores pra ficar ao lado daquela pessoa que faz coisa errada, sabe? Que não condiz com os valores do que você acredita, do que é o correto, do que é o certo, do que é... Sabe? Então, eu vejo que isso chama respeito. Você saber respeitar, e mais do que isso, não é só respeito ao próximo. Dentro de um relacionamento, é importante você saber respeitar a individualidade. Não tem como eu exigir que você seja uma Fabiana. Seria insuportável se eu estivesse me relacionando com uma pessoa que fosse 100% igual a mim, que fizesse... Imagina, é possível. Não, a gente ia se matar. Não, a gente ia se matar. Se eu fosse você? Imagina, e se eu fosse você? Meu Deus! Um esqueceu o outro. Você ia esquecer que vocês eram casados? Você entende?